Olá, eu sou a doutora Ellen Pessoni. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, é o Conversa Vascular, o podcast da nossa clínica. Doutora Karine Miranda está aqui comigo hoje. Olá, vamos começar que eu tô ansiosa. E doutora Ruana Lacerda. Voltamos, sejam bem-vindos. E hoje a nossa convidada, ela é uma autora de um best-seller chamado Guerreiras Dizem Sim. Ela também é palestrante. Ela é cofundadora da Impacto Desenvolvimento Humano e ela é mentora de empresários e empresárias. Ela criou uma liderança, um movimento chamado Guerreiras e ela está movimentando o Brasil. Vocês não têm ideia do movimento que ela está fazendo. E a nossa convidada, direto de Florianópolis, é a Chay Carione. Bem-vinda demais, Chay. É um prazer enorme te ter aqui. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e por você. Não só como mentora, mas como mãe e esposa do Augusto. Muito bom. O Augusto está ficando mais famoso que eu. Muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui também com vocês, com essas autoridades na área do vascular. E eu falo muito de movimento. Vascular não quer, né? Nada mais é do que um movimento. O nosso movimento vascular. E eu já começo a associar com essa simbologia toda, porque para mim estar aqui com você, especialmente a Ellen, né? Essa mulher que eu já estou conectada com ela há muito tempo, pelas redes sociais. Acho que quando a gente está nas redes sociais, a gente já se conecta, não existe mais distância geográfica quando a gente está conectado pelo social mesmo, pelo nosso digital. E aí eu pousei diretamente no Rio de Janeiro para fazer diretamente no podcast. Diretamente no podcast, como se existisse aquela coisa da gente aparecer num lugar e desaparecer no outro. Ai, meu sonho de criança era isso. O meu é esse também. E aí eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, pra gente conversar. Feliz demais com a tua introdução, com a tua apresentação. E é bem isso mesmo, eu sou uma mulher muito apaixonada pelo movimento das mulheres, que nasceu de uma forma muito orgânica. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas Sim. Eu vim, inclusive, no avião, lendo sobre como as pessoas sentem feliz de pertencer. E o que é pertencer? É poder contribuir e também usufruir de algo que faz parte com que a gente se conecte, com que a gente busque algo novo. E o podcast é uma forma de vocês entregarem algo novo. Falar de saúde, falar de autoestima, falar de movimento, falar do trabalho e da competência de vocês de uma forma nova. Então, eu faço muita honra de fazer parte disso aqui. Estou pertencendo a esse movimento de vocês também. É uma maneira da gente se aproximar, né? Se aproximar de pessoas como você, de se aproximar dos nossos pacientes, porque eu acho que essa conexão é muito válida para o nosso trabalho e para o nosso pessoal também, que a gente vai trazer um pouquinho disso aqui. É verdade. Sabe o quê? Desmistifica o médico. Traz essa humanidade. Somos todos seres humanos em construção, né? Sim. Em movimento. Quando a gente começou esse projeto de podcast, né, a gente conversava muito sobre levar assuntos da medicina de uma forma fácil e muito honesta. Então, os nossos primeiros episódios, a gente fala isso. A gente quer trazer aqui para vocês informações fáceis, de fácil entendimento e de forma muito honesta. E aí, depois de alguns episódios, a gente discutindo sobre o que a gente fazia, a gente decidiu que a gente ia escolher pessoas que trouxessem assuntos que tocassem os nossos pacientes também, né, e que faziam parte da nossa vida, da nossa discussão. Então, e um desses assuntos, né, a gente estava conversando como que a gente vai falar com a Chay, quais são os assuntos que a gente vai falar com ela, e aí veio a questão da mentoria. Uhum. Eu li recentemente num livro do Tiago Brunet, e que ele falava assim, todo mundo precisa de um mentor. E a gente conversando, né, Ruana, o primeiro mentor médico foi Hipócrates, Sim. há 400 anos antes de Cristo. E na medicina é uma tradição que um médico ensine ao outro.
Por exemplo, a doutora Karine é minha mentoranda e a doutora Juana também. E eu tenho, assim, o maior orgulho do dia que eu descobri. Eu sou mentora delas, né? E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua história até chegar... eu vou ser uma mentora, eu estou sendo uma mentora. E se você tem mentores também? Sim. Excelente pergunta, excelente colocação. Todo mundo precisa reconhecer os seus mentores, porque eu acredito que cada um que está escutando esse podcast hoje, depois dessa conversa, vai identificar os seus mentores. Todos nós já temos mentores. Só que muitas vezes a gente não os reconhece, porque não necessariamente é alguém que você precisa contratar, porque hoje a mentoria, o mentor, ele também é uma solução, um serviço apresentado no mercado, e ela é uma solução da qual eu trabalho, inclusive, né? Nem sempre foi assim, mas a gente tem mentores o tempo todo, só que muitas vezes a gente não reconhece isso. Eu comecei muito, muito jovem, inclusive, como vendedora. Eu sempre precisei vender. Meus pais eram pais jovens, engravidaram jovens, adolescentes jovens, né? Não adolescentes, eram jovens, enfim. E eles sempre muito sonhadores, muito empreendedores, sempre tendo muito boas ideias. E eu, pequenininha, sempre acompanhando eles e sempre fui vendedora. Eu tenho um nome, que é um nome bem hippie, né? Que é Chayenne, que é o Chay. E meus pais faziam aquelas artesanatos, então eu vendia nas feiras com eles. Depois eles se tornaram pescadores, eu vendia peixe com o meu pai, de porta em porta. Eu, inclusive, colocava algo a mais nessa venda do peixe. Eu dizia assim, não, meu pai limpa, passa a receita para a senhora. O valor agregado. Eu trazia o valor agregado, porque eu queria que meu pai vendesse logo para a gente voltar para casa. Depois, a minha mãe e meu pai tiveram agricultura, microagricultura, então a gente ia para a feira também de manhã cedo, vender as coisas. E eu sempre fui muito vendedora e muito parceira. Meus pais me ensinaram isso. Naquele momento, eles já eram meus mentores, sem eu perceber, porque eles traziam uma leveza e uma esperança naquilo que eles estavam fazendo. Então, se a gente for vender, a gente vai ganhar o dinheiro, a gente vai fazer tal coisa. Então, isso para mim já trouxe uma imagem de mentoria. Eu estou pensando nisso exatamente nesse momento, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Eu confesso. Bom, aí a minha carreira, precisando trabalhar, eu vendi consórcio, vendi carro, fui empreendedora aos 19 anos e sempre ouvi pessoas que tinham mais experiência que eu naquela área, naquele setor. E aqui fica um ponto de atenção sobre mentoria. A mentoria que você busca, por exemplo, quando eu vendia consórcio, o meu supervisor daquela concessionária era meu mentor. Então, não interessa qual é a formação acadêmica dele, não interessa se ele falava corretamente ou não falava corretamente, se ele se vestia bem ou não se vestia bem, mas para aquela função, para aquele meu momento de vida, ele era um excelente mentor. Ele me motivava, ele me escutava, ele me direcionava, ele me dava o caminho. E isso acontece em várias áreas. Então, lógico que eu tenho mentores e mentoras, porque agora eu quero fazer um parênteses aqui. Teve um momento na minha vida que foi quando eu parei para escrever o Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, que eu mergulhei no universo feminino, que eu fui buscar a minha cura do meu feminino, porque por ser muito mentorada, muitas vezes, por homens na minha carreira bancária, na minha carreira da venda, do comercial, eu fui me perdendo um pouco no equilíbrio do meu feminino e do meu masculino. Então, eu fiquei muito focada, eu fiquei muito determinada, eu virei uma mulher de alta performance, eu virei uma mulher muito em busca daquela independência. Então, eu tinha uma energia masculina, apesar de sempre ser muito feminina na imagem, na vaidade. Aprendi isso com a minha avó, que é a minha grande referência feminina, uma mulher que usava batom vermelho. Ela se maquiava antes de dormir. Ela, imagina se me acontece alguma coisa à noite, ela dizia. Mas ela era uma pessoa, ela poderia ser uma modelo de vocês, porque ela jovem, ela era modelo de meia calça, porque ela tinha as pernas maravilhosas. Olha. E ela tinha muito orgulho das pernas dela, que não tinham varizes. Que ela tomava colágeno, que ela se cuidava, que ela erguia as pernas, e esposa de um cirurgião plástico. Meu avô era cirurgião plástico. Então, o que acontece?
eu fui me perdendo e olhei, prestei atenção, eu tinha só mentores homens. Eu não tinha mentoras mulheres. Quando eu fui olhar para minha cura do meu feminino, eu fui contratando mentoras mulheres também. Porque a gente tem um pouco disso, de tentar se igualar ou tentar se comparar. E quando a gente tem a humildade estratégica de se conhecer, de olhar para dentro, a gente também está fazendo uma viagem interna. Nós temos muita capacidade de aprender com o que a gente já viveu. E por que a gente não faz isso? Porque a gente se ocupa o tempo todo com coisas do lado externo. E você está trazendo essa coisa do masculino. Você sabe que nossa formação é cirúrgica. Sim. E que o mundo cirúrgico é muito masculino. E que todas nós aqui temos alguma história para contar de como que a gente teve que se colocar para terminar a nossa especialização cirúrgica. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de cirurgia num hospital que era extremamente masculino e que tinha 2 mulheres. Então, assim, era um desafio e você tem que se masculinizar. E a minha chefe, que era outra mulher, ela olhava para mim e falava assim, você vai escutar tudo aqui, passar por tudo, mas você nunca vai chorar aqui dentro do hospital. Você vai para casa e você chore em casa, porque aqui você é igual a eles. E a gente aprende. Eu vivi depois uma grande fase da minha carreira, quase 15 anos, trabalhando numa instituição financeira de varejo grande, a nível Brasil, onde eu cheguei a ser regional e treinava e participava de mesas de negócios, mesas de negociação, mesas de contratação e realmente um número muito menor de mulheres na liderança, apesar de a gente ter um número bem igualitário em número de mulheres e homens na instituição, tinha 100 mil funcionários, 55% mulheres, 45% homens, mas na liderança era muito mínimo mulheres, né? E eu também escutei muito isso. Nossa, você parece homem. E na época, eu confesso para vocês que eu achava bonito. Eu achava legal. Nossa, olha, quer dizer que eu tenho uma postura, uma entrega, uma performance que eu não tenho, né? Que eu não tenho Não tô em fraqueza. desvantagem. Não tenho a minha... Hoje a gente fala a nossa vulnerabilidade, fragilidade. mas era a fragilidade. E quando a gente olha para o feminino e para o masculino, eu lembro que essa instituição, ela me deu de presente os melhores mentores que eu já tive. Porque ela foi uma grande escola para mim. Eu era muito jovem, eu era muito independente. Você tinha quantos anos? Eu comecei nessa instituição, eu tinha 22, 23 Muito anos. nova. Virei gerente geral com 25, né? Então, com 34, eu já estava fazendo a minha transição de carreira, pedindo para sair. E tirei um período sabático, fui morar nos Estados Unidos com meu marido, já casada, e com meu filho de 1 ano e meio. Aí o banco não aceitou meu pedido de demissão na época, eu estava realmente num momento muito bom. Eu acho que isso fica aqui um ponto de atenção para nós mulheres, até porque a doutora Ellen falou sobre, eu tive que me posicionar. O melhor momento da gente fazer qualquer mudança na nossa vida é quando a gente está bem, e não quando a gente está mal. Então, quando você atingiu os teus objetivos, quando você realmente conquistou algo muito poderoso, é um momento de uma pausa, de você parar, analisar, perceber se você está se sentindo bem, se esse é o teu propósito ainda, porque é muito fácil a gente se distrair e mergulhar num novo projeto, e embalar num novo projeto ali e não prestar atenção na gente. Então, eu tenho, digamos assim, essa bênção, eu acho que é uma bênção, porque toda vez que eu tive muito bem em algum lugar, eu parei para pensar. Ok, atingi. Eu não me empolguei, sabe? Eu não me empolguei. Ai, agora eu vou ser promovida, agora... Porque era a hora que eu podia me distrair. Eu parava, eu analisava, e eu faço isso até hoje. Tanto que a minha mentoria, ela tem um P, que é o P de pausa. É um momento em que você precisa pausar para olhar para você, pra gente aí sim buscar paz, o Pix e o palco, né? É uma pausa. E essa pausa traz criatividade, né? Traz. E onde é que está a criatividade? Tá na energia Na feminina. Tá na energia feminina. A emoção, o flow, a intuição, que a gente muitas vezes sacrifica. A gente sente, mas a gente não, vai dar certo. Tem alguma coisa me dizendo que não vai dar, mas vai. Aí a gente
desvia. Tudo isso é nossos atributos. Outro atributo, flexibilidade. A gente pode mudar, a gente gosta de mudar, a gente se adapta fácil a qualquer mudança. Só que nos foi ensinado que para conquistar o lugar que a gente queria e merecia, por mérito, né? Nós precisávamos ser duras, nós precisávamos ser determinadas, focadas, o que são coisas diferentes de ser consistente, de ter constância. Isso a gente pode ter, porque a gente é consistente, a gente é constante, a gente é mãe. Quando a gente é mãe, a gente sabe o que é investir todos os dias falando as mesmas coisas para aquelas crianças e não desacreditar naquilo que a gente visualiza. Então, lá no banco, eu tive mentoras mulheres incríveis, além dos mentores homens. Lá, eu me inspirei em muitas mulheres que eram mães de 2, 3 filhos, que, sabe, que tinham o seu casamento, que estudavam, que eram bonitas, elas tinham coisas que sentavam comigo e me ouviam e me direcionavam com amorosidade. O que eu trouxe hoje para minha relação comigo mesma e com os meus clientes de mentoria é uma comunicação firme, objetiva, prática, porque eu busco o resultado do meu cliente, mas amorosa. A minha comunicação, ela é amorosa, ela é acolhedora, ela não é focada. Então, essa é a minha mentoria que eu trago de aprendizado da minha carreira, dos meus 25 anos trabalhando com outras pessoas e quase 10 sendo mentora de outros, né? Você sentiu que você estava sendo preparada nesse período? Porque Não. quando você conta a tua história, você estava sendo preparada para o que vinha no outro ciclo, né? Mas eu não sentia conscientemente. Hoje eu sei que estava. Então, hoje, inclusive, eu reconheço que tudo que a gente já viveu na vida e que a gente vai vivendo, ela tem um porquê, né? Tem um porquê. Eu sou bem otimista. Eu enxergo o copo mais cheio. Sou bem pisciana. Sou bem assim, eu acredito muito no mundo, nas pessoas. Eu sou assim. Esse é um pouco do meu perfil. Então, sempre que algo acontecia, eu sempre, isso é uma providência divina, tá me tirando de um lugar que eu nunca fui de reclamar. E hoje eu entendo que essa questão da vibração, que essa questão da nossa frequência, porque a gente tem alguns recursos que a gente precisa aprender a gerenciar. E ao longo da minha vida, da minha carreira, eu posso te dizer que eu aprendi a gerenciar oportunidades. Gerenciar oportunidades envolve a gente gerenciar esses recursos. Um deles é o tempo. É um recurso. Você acha que isso é um dom? Isso é um dom ou uma habilidade? Habilidades. Gerenciar. Não. Porque você tem que ter uma treino, visão, né? você tem que enxergar. Isso é um dom. Acho que ter essa visão, se permitir enxergar, se permitir se escutar, pode ser que seja um dom, um talento. Que é natural da gente. A gente acha que, nossa, você também não enxerga? Esse é um dom. Agora, gerenciar os recursos ou as oportunidades não é dom. Qualquer um pode. É treinamento, né? É treinamento. É prestar atenção, é querer. Primeiro você tem que querer. Você quer realmente que o teu tempo seja mais produtivo para você? Porque o tempo é igual para todo mundo. Isso é o maior clichê. Mas e é escasso. Então, qual é o tempo? Como é que você vai gerenciar o teu tempo? Eu gerencio o meu tempo hoje, e eu falo muito isso pro meu marido. Não consigo fazer live todos os dias. Não consigo. Não Mas gosto. você faz bastante, E né? faço bastante live Bastante. no meu Instagram. Mas eu não consigo. Como às vezes eu tenho meus amigos, mentores, parceiros, homens, que abrem live qualquer hora. Eu digo assim, não sabe nem se tem banana em casa. Não tem, né, gente? Não, é diferente. É diferente a preocupação que a gente tem. Eu preciso fazer uma escova para fazer uma live. A gente vai gravar o podcast, a gente se prepara para gravar o podcast. Exatamente. A gente estava comentando com os meninos aqui dos bastidores. Quando vem homem aqui, essa confusão de roupa, maquiagem, eles não.
Nada. Ah, mas eu já fui convidada de um podcast com 2 entrevistadores homens e eu vou confessar pra vocês, eles estavam mais arrumadinhos do que eu, mais nervosos do que eu. Eu acho que a gente já meio que atropelou um pouco o espaço deles, né? Vamos combinar também, tem isso. E Agora, voltando você falou nessa uma questão coisa- de tempo, não sei se era isso que você ia perguntar, comentar. Karine, mas assim, eu acho que pra nós mulheres, pra todos, mas principalmente pra nós mulheres, como a gente gerenciar esse tempo? E aí gerenciar o tempo profissional, pessoal, dentro de casa. Você Então, acho que essa escreveu é a maior habilidade, né, A gente que leu um precisa ter artigo. hoje. A gente lê um artigo seu que foi publicado recentemente na revista Exame, que tem muito a ver com o que a Ruana está falando. E ali o artigo é até interessante porque é como ser produtiva sem carregar o mundo nas costas. Essa é a pergunta que a gente queria Exatamente. fazer. Esse é o maior desafio. O maior desafio é como ser produtiva sem carregar o mundo nas costas. Primeiro que a gente carrega o mundo nas costas desde que a gente é pequenininha. Porque a gente tem uma cultura de ser cuidadora, prestativa, deixa que eu resolvo, de pertencer, de ser aceita, de ser amada. Nós queremos ser amada. E às vezes a forma que a gente encontra para ser vista e ser amada é colocar um monte de mochilinha que não é nossa nas nossas costas. Não fala não nunca. Não fala não nunca, né? Não quer desagradar ninguém. E começa a receber, muitas vezes, elogio por conta dessa habilidade ou desse talento. Algumas pessoas têm o talento de serem cuidadosas, serem prestativas. Eu não sou muito. Eu acho que para mim é um pouco mais fácil. Mas quem não é tão prestativa é controladora. Então, aquela que não é muito prestativa, aqui eu estou misturando um pouquinho dos arquétipos, né? Quem não é muito prestativa é a controladora. É aquela que carrega o mundo nas costas porque ela acha que ela vai carregar melhor do que os outros. Então, deixa que eu carrego, deixa que eu faço. Então, tem esses 2 padrões aqui. E a produtividade está relacionada a você fazer a gestão dos teus recursos, a você obter os resultados que você melhor deseja. Eu estava conversando agora no carro com uma pessoa que estava falando, estou desenhando as minhas metas. Eu disse, olha, antes de desenhar as metas da empresa, você precisa desenhar as metas pessoais. Você precisa saber qual é o estilo de vida que você quer viver. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. O Luca tem 12 anos, o Felipe tem 8, né? Sou casada há quase 15 anos com o amor da minha vida, que virou meu sócio há pouco tempo, mas que trouxe uma energia, uma atração para o nosso negócio que eu não tinha antes. Então, também não posso reclamar daquilo que eu pedi, né? Eu não posso dizer que eu estou trabalhando demais, porque eu realmente quis que ele entrasse no negócio para trazer esse movimento que ele trouxe. E, ao mesmo tempo, se eu não parar para me conhecer e decidir o que é produtividade para mim, o céu é o limite. E aí fica pesado. Então, é olhar para a gente. Essa, para mim, é a pergunta de milhões. Qual estilo de vida você decide viver agora? Porque as pessoas trabalham muito, porque quando eu me aposentar, quando eu tiver não sei o quê, eu já disse que quando eu tiver aposentada, que eu não sei se eu vou me aposentar, né? Mas, tipo, quando eu não for mais trabalhar tanto, enfim, daqui uns 10 anos, eu não quero ficar viajando muito, não. Eu tenho uma paciente de 80 anos de idade que faz tratamento de varizes comigo na clínica. Ela é médica, pediatra e ela atua. Ela acorda 5 horas da manhã todos os dias, a rotina dela não muda. Ela vai para o consultório todos os dias. E eu perguntei, mas você não pensa em aposentar? Ela falou, médico não aposenta. Eu não vou me aposentar. 80 anos de idade. Olha só. Eu vou me aposentar. Eu só estava pensando. Eu acho que aposentar é o quê? É você trabalhar por escolha e não por obrigação. Isso pra mim é aposentar. Eu posso escolher ter um turno de atendimento. Isso pra mim já é uma aposentadoria. Aí eu acho que... é um escolher, não ter que ir, ter que acordar cedo. Mas você já pode fazer dia. agora. Só contratar uma mentoria. Que eu já te ensino como. Não precisa esperar para se aposentar, né, Ellen? Que estratégia de venda. Eu quero entrar nesse ciclo. Agora, até um pouco do que você falou agora, essa questão, né, de gerenciar tempo, com o que você tinha falado antes, que era o comentário que eu ia fazer, que vocês perguntaram, né, você acha que ter essa visão
isso é um dom, eu tenho a sensação de que, na verdade, não é um dom, a pessoa que tem essa visão. Mas eu vejo que as pessoas, geralmente, elas estão só como se fosse um rio. Elas estão correndo ali naquele rio. Mas eu acho que nem todo mundo enxerga a mesma coisa. Não enxerga, porque todo mundo flui coisa. nesse rio. E as pessoas não param para se olhar, que é o que você está falando, nem para olhar o que está acontecendo. É muito comum, e acho que isso assusta um pouco, as pessoas começam a achar que a vida é assim e tem que ser assim, porque disseram que é assim e eu vou trabalhar. Os médicos geralmente têm a visão de que precisa dar muito plantão. Tem uns que nem conseguem pensar na ideia de que pode em algum momento largar um plantão. Então, tem que trabalhar muitas horas por dia, porque trabalhar muito significa que você é bem-sucedido. Uhum. E uma coisa que eu acho que é legal no meu relacionamento, a gente sempre faz o trabalho de olhar e falar, cara, eu tô feliz, é isso que eu quero. E assim, o que eu quero da minha vida? Porque eu também não quero me matar, trabalhar 90 horas por dia, pra depois chegar e, o que eu aproveitei? Não aproveitei nada, passei o final de semana dando plantão e fiz. E você não é tem isso filho. que eu quero. E eu nem tenho filho ainda. Mas o que a doutora Camila está falando é algo que eu posso compartilhar com vocês de uma reflexão, porque eu estou sempre pensando em algumas coisas para compartilhar com o público, assim. Quando a gente olha para trás, que é muito o que nos foi formado, a história dessas meninas improváveis e que hoje são mulheres bem-sucedidas, guerreiras, que foram atrás e que, ao mesmo tempo, se é muito guerreira o tempo todo, está exausta. Por isso que também, às vezes, a palavra guerreira, ela tem um outro tom, se a gente não faz um contexto. Por isso que o livro chama Guerreiras que Dizem Sim para Si Mesmas, né? O que acontece? Nos foi dito o seguinte, tem uma geração, que é a minha geração, que foi dito o seguinte, você pode ser o que você quiser, desde que seja a melhor. Mas, se você for, né, advogada, engenheira ou médica, vai dar bom, mesmo não sendo a melhor. Isso eu escutava. Até porque eu tinha um avô médico, pensando no ser bem-sucedido, segurança, enfim. Então, você pode ser a melhor, minha filha. Você pode ser o que quiser, minha filha, desde que seja a melhor. Hoje, se a gente não cuidar, de um tempo para cá, que eu acho que já é a geração de vocês, você pode ser o que você quiser, desde que seja feliz. O que será que é pior, hein? Porque ser feliz é um estado transitório. Estar feliz é uma escolha, mas entre um movimento de negação. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Tipo, eu estudei medicina para salvar vidas e para me doar, mas eu também não quero trabalhar tanto. Outra coisa que se foi feito com a humanidade, foi trabalhado na mente da humanidade que o trabalho é ruim. Então, quando a gente consegue encontrar... Por que tem gente tão milionária, tão rica, que é infeliz? Eu vejo muito. Eu já fui coach dos ricos e famosos, tá? Posso contar isso pra vocês. Hoje eu sou mentora, das mentoras. Mas eu já fui coach. Há alguns anos atrás, eu tinha essa headline, digamos assim, de ser a coach das ricas e famosas. E o que eu via mais eram pessoas que tinham fama, tinham dinheiro e estavam infelizes. Porque buscavam um propósito, buscavam empreender, buscavam encontrar algo para fazer de útil. A sua utilidade no mundo. Nossa, que surpresa isso. É muito sério. Porque para mim, você, na minha linha de raciocínio, você desempenha algo que é significativo, tem um propósito, isso te leva ao sucesso e à riqueza. Então, não é assim, né? Não é assim. Não é assim. E outra, você trabalhar, desde que você seja feliz, a gente não vai ser feliz o tempo todo no trabalho. Mas a gente pode parar de demonizar, né? Como é que fala isso? Tirar, né? Demoniar. Como é que fala? Demonizar. Demonizar mesmo, né? O trabalho. Trabalhar, eu gosto. Pode ser prazeroso. É produtivo. Aí voltamos na questão da produtividade. Como ser uma mulher ou um homem produtivo sem carregar o mundo nas costas? Como eu consigo ser produtiva, ser útil, obter resultado que faça bem para mim e que faça bem para o outro? Isso é produtividade. Algo que eu faço para mim, que impacta positivamente a vida de outras pessoas. Nós estamos num podcast. Alguém teve a ideia de transformar a rádio em aplicativo. E alguém teve a ideia de alugar um espaço e montar o espaço
com uma tecnologia que fica com áudio excelente. Porque melhor do que vídeo, o ser humano precisa de um bom áudio. E as médicas saíram do seu consultório e estão aqui hoje compartilhando saber que nem é mais só dentro da medicina. Olha como isso tem uma utilidade que vai chegar no ouvido de alguém que às vezes estava lá no trânsito, que poderia estar xingando alguém do lado e escutou vocês, ou escutou a gente. Putz, era isso. E eu achei que eu precisava me aposentar para ser feliz. Eu nem preciso ser feliz hoje. Eu preciso estar bem comigo, com as minhas escolhas. Então, todo é um processo e o dom é estar presente. O dom é ter uma visão além e estar aqui. Eu adoro estar presente. Muita gente tem dificuldade de entender o que é estar presente. Porque você está aqui, mas se você planeja alguma coisa para o futuro, você está presente ou você está no futuro? Você está presente. Você está presente. Agora, se você vive a ansiedade do futuro, você não está presente. Não está. Ou se você vive uma dor do passado você e o tempo todo, presente. Você também não está presente. Não está presente. E o passado, ele é uma referência que a gente precisa aprender a honrar, a aprender e a se libertar. Porque nós somos muito mais leais do que livres. E a busca, a grande busca de uma jornada da heroína, da jornada da guerreira, da jornada da mulher no mundo é a liberdade. A gente busca nos sentir livre. Eu quero ser independente. Não, você quer ser livre. Não é independência financeira que você quer. Você quer ter liberdade financeira. Ela quer ter liberdade de escolher o horário que ela quer trabalhar. Se quer ser mãe, se não quer ser mãe, em que momento quer ser mãe, como é que você quer criar os seus filhos, como é que não quer criar os seus filhos, como é que vai ser o teu relacionamento. Essa é a liberdade que a gente busca, honrando os nossos valores. Porque no passado e na experiência, a gente traz os nossos princípios e os nossos valores de vida. As pessoas confundem a liberdade com rasgar os valores. Eu costumo dizer assim, eu sou muito livre, mas eu tenho um valor da fidelidade amorosa. Eu digo pro meu marido, eu sinto muito, querido, você devia ter nascido lá nas Arábias, se quisesse ter monogamia. Porque a gente é fiel um com o outro, a gente acredita muito nisso. São nossos valores. Mas a gente é livre. Agora eu estava indo viajar com um amigo para os Estados Unidos, eu estou aqui no Rio sozinha. Mas a gente tem valores, é que nem poder. Poder, dinheiro, liberdade. Isso não estraga as pessoas. O que estraga as pessoas são os seus valores. E quando que a gente se perde dos nossos valores? Quando a gente não está mais presente. Quando a gente está no automático. Quando a gente está no rio. Quando a gente está solta. Quando está na correria. Quando está na correria. Que não para para quando não faz a pausa. O momento. Exato. E além do P da pausa, como você falou, acho que outro P importante que cabe aqui no contexto é o P de se perdoar. E você se perdoar várias vezes. E é se perdoar porque às vezes não tem tempo, é se perdoar porque às vezes não está feliz. Porque nem todo mundo vai estar feliz sempre, nem todo mundo vai ter tempo sempre. Então, assim, é você saber se perdoar, além da questão da pausa, né? E aí você voltar. Você tem aquele tempo ali de perdão, de pausa, e depois você retornar. Porque Perfeito. Nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai ter tempo. Então, é essa questão assim também. E tá tudo bem. É a gente entender que às vezes não vai estar bem e tá tudo bem também. É o que eu falo muito, é o equilíbrio entre a zona de conforto e a zona de desconforto, né? E, de certa forma, você achar um meio termo, não na estabilidade, porque acho que não existe estabilidade, mas entre saber que estou desconfortável agora e entrou na zona de conforto e quero voltar para a zona de desconforto, e é essa busca, né, constante. Sabe uma coisa que você começou falando, que você começou vendendo? Eu né? queria falar Isso era... Só porque que ela queria falar sobre isso? Porque vender. Olha só, a pessoa que pro já médico, tanto que já mentora. Vender, não, porque é uma questão comum entre nós. Vender para o médico sempre foi considerado uma coisa errada. Porque medicina é cuidar da saúde de alguém. É um sacerdócio. Todas nós já tivemos dificuldade em vender, ou seja, em precificar o que a gente faz. Porque
lá no fundo, a gente sente que é uma coisa errada de ser uma feita. Crença, né? Uma crença uma que limita. Uma crença, exatamente. E hoje eu estava conversando com a minha secretária e eu estava falando para ela, quando você negocia algo de saúde para alguém, você está dando para ela alguma coisa que você está facilitando para ela uma coisa que ela precisa. Então, você já percebeu que os médicos têm essa questão com vender? Sim, sim. A medicina, ela traz esse sacerdócio, ela traz essa missão, que é a missão do salvar vida, né? Que é a missão do cuidar, e que é admirável, que é algo que a gente realmente tem que valorizar demais. Porém, a medicina, ela avança com a ciência, com a tecnologia, com os estudos. Vocês estudam mais do que qualquer pessoa. É uma coisa impressionante. O tempo que vocês dedicam para serem médicos e o quanto vocês estudam durante o exercício da medicina. Eu considero dar mentoria para médicos muito bom. Eu digo, você tem que ler esse livro sobre branding, não sei o quê. Já li 3 vezes. Eles leem rápido, eles leem 2, 3 vezes, fazem a resenha do livro, sabe? Enfim, grifa. Aí dali já comprei mais 4 sobre o assunto. Então, o médico tem uma facilidade de buscar o conhecimento, de aprendizado. E tudo isso tem valor. Só que na cabeça do médico, eu acredito que ele pensa que nada mais é do que a minha obrigação. Nada mais é do que a minha obrigação. Curar, atender, dedicar o meu tempo, abrir mão da minha família, muitas vezes, para cuidar da família dos outros, para cuidar do filho. Eu tenho uma cliente, que é uma cliente de muitos anos, ela me contratou a primeira vez, por conta que ela estava fazendo doutorado. Ela é da área da saúde, eu não vou falar a especialidade dela, mas ela trata doenças raras, e ela estava fazendo doutorado, e ela não tinha passado, acho que na primeira banca, e aí ela me contratou especificamente para prepará-la para o palco da banca. Foi a primeira vez que ela me contratou, foi em 2016. Aí a gente preparou, ela foi, passou, doutora. Aí depois ela me contratou porque ela tinha uma clínica muito grande, aí tinha gestão. Aí naquela segunda mentoria a gente definiu que o modelo, o que brilhava o olho dela, era trabalhar sozinha. Num consultório modelo, bonito, porque ela também não se permitia ter algo bonito, rico, sabe? De valor estético, porque ela atendia famílias muito sofridas. Então, a gente mudou um pouco isso. No terceiro ano, ela me contratou já umas 4 vezes. No terceiro ano, a gente foi trabalhar outro projeto, que era um projeto dela ir para o digital. De ela atingir mais e mais profissionais. Aí, ela se tornou mentora de outros profissionais dessa área. Ela, enfim, ela palestra fora do país. E ela subiu o preço, começou a vender. E aí eu lembro da dor dela de cobrar. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de que ela tem 2 filhos pequenos, 2 ou 3 filhos pequenos. E muitas vezes ela está viajando, atendendo pacientes no mundo todo. E os filhos estão em casa. E a família dela cobrando ela. E ela se cobrando como uma mãe que não está tão presente com os filhos. Existe uma troca. E hoje nós vivemos num mundo que a troca é a troca do dinheiro. Sim. Então, existe um valor aqui. Não é feio cobrar e vender. O que a gente precisa entender é como que a gente posiciona isso. Como que a gente leva valor para o nosso cliente, como que a gente comunica isso. Porque o cliente tem a liberdade, o paciente tem a liberdade hoje de escolher. Qual é o médico, qual é a especialidade, qual é o tratamento, qual é o local que ele vai contratar. Antigamente, não se tinha. Talvez tinha um médico na cidade. Eu lembro que o meu avô, uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, ele recebia, às vezes, pagamento em galinha. Sim. Não sei o quê. Mas é que é 1, 2 médicos na cidade, né? Hoje não. Hoje a gente tem muitos médicos. Então, existe uma liberdade do público, do paciente, de escolha. Ele pode escolher. E aí, a gente precisa ressignificar, trocar esse sentido negativo de que alguém nos disse que a gente tinha que vocês vão atender. Se alguém estiver no avião, passar mal, vocês vão levantar e vão atender. E ninguém vai mandar a conta depois do Pix para pagar. Não vai. Porque é de vocês. Assim como é de outras profissões. Eu estou sentada, eu digo às vezes, não adianta
me convidar para cafezinho. Vai sentar no cafezinho comigo, vou dar mentoria. Opa! Então meu cafezinho ficou caro, né? Deram carona pra ela, receberam uma mentoria. No carro foi me dar uma carona e disse, eu já falei pra doutora Ellen que eu vou te dar uma carona, mas eu vou aproveitar essa carona. Meu Deus! Mas e vocês percebem isso. Se vocês estão numa roda de amigas e alguém pergunta de alguma coisa. Olha essa variz aqui pra mim, eu vou fazer isso com a doutora Ellen amanhã, tá? Eu vou mostrar minhas pernas pra ela. Não posso perder essa oportunidade maravilhosa. Meu marido disse assim, não se distrai. A doutora Ellen tem que te analisar direitinho. Olha isso. Olha isso. Disse, não, tá bom, amor. Eu vou pedir pra ela me consultar. Combinado. Já faz o tratamento. Tá Tratamento, né? Então, vender é ajudar o outro a comprar, a tomar decisão. E a gente tem que se preparar para isso, sabe? Perfeito. Hoje a gente tem que pensar o seguinte, tem tantas opções, tem muitas opções. Como que eu ajudo, servir a pessoa que tem tantas opções, porque antes era mais fácil, tinha só um, não precisava nem pensar. Não tinha opção de escolha. Hoje eu tenho muitas opções, eu boto um Google, eu tenho muitas opções. Como que eu ajudo as pessoas com essa dor, que é uma outra dor, de tomar decisão? E aí vem a venda. É você vender a sua imagem, é você vender o teu conhecimento, é você vender a tua autoridade, é você inovar, é você mostrar o quanto você está em movimento, é mostrar o quanto... Gente, eu vim de Florianópolis realmente para ser atendida pela doutora Ellen. Eu quero que ela me atenda. Eu atuo no mundo dos vasculares desde 2019, 2020. Eu tenho muitos clientes e muitos amigos vasculares, mas eu reconheço o quanto o tratamento dela é diferenciado. E eu nem sei se eu tenho varizes, tá? Eu espero que eu não tenha. Mas eu tô com uma dorzinha lá que a gente tem que analisar. É isso. E ela já me vendeu. Ela me vendeu como? Pelo estilo que ela é. O dia que ela me contou que ela desenha o tratamento dela, que é personalizado. Quando ela decidiu investir na clínica dela. Eu perguntei o preço? Não. Eu imagino que você... Outra coisa que me incomoda, agora só para fechar esse quadro aqui. Eu participo ainda de grupos de mães, tá? Às vezes as mães vão lá, agora as mães vão escutar isso, azar de vocês. Alguém indica um bom médico que atenda no bairro tal pela Unimed? Eu fico louca com isso. Se quer alguém que atenda pelo convênio, vai no site do convênio. Que é indicação no próprio bairro que seja o melhor e que atenda pelo convênio. Não, né, gente? Não dá. Mas eu fico quieta. Eu não falo nada, eu só respiro. Todo mundo quer algo bom, barato e rápido, né? Só que às vezes essa conta não fecha. Não fecha. Isso é engraçado, que é uma coisa que eu escuto muito de amigos próximos. Porque às vezes a gente abordando esse assunto venda, e aí eu começo a tentar trazer um pouco da nossa vivência e falo, Karine, mas eu trato doença, você trata estética. E eu tenho que falar, não, é doença, varizes é doença. A forma que você se posiciona e entende o que você faz, e eu acho que é até uma questão de respeito com o meu trabalho. Também. Porque na hora que eu começo a considerar que o meu trabalho é um sacerdócio, eu começo a perder um pouco também do que é. Eu falo muito com umas amigas minhas, eu acho que é importante a gente entender. Tem paciente que às vezes eu vou atender aquele paciente ali, que eu não vou cobrar, que é o meu sacerdócio, a minha caridade, mas eu vou escolher fazer isso. Quando você começa a trabalhar obrigado a fazer o sacerdócio, porque todo mundo diz que aquilo ali é um sacerdócio, então você tem que fazer a caridade no seu trabalho, a conta não vai fechar. Porque você investiu em tecnologia, você investiu em equipe, você investiu o tempo de estudo. E você se sente obrigado a fazer aquilo por todo mundo, porque você acha que aquilo é... Então, assim, acho que ok, é um sacerdócio, ok, mas assim, eu escolho abrir uma exceção, mas não dá pra você achar que essa é uma obrigação que você tem que ter com todo mundo, porque senão é exatamente isso, a conta acaba não fechando no final. E ninguém entende também que a gente tem que pagar conta, que a gente tem que investir naquilo que a gente faz, então isso também tem um custo pra gente. E às vezes é um custo de não estar ali junto com a nossa família, ou é um custo financeiro, é um custo que sai caro. Uma das principais preocupações desse novo momento de vida são as doenças mentais e emocionais. Então, quando alguém disser para vocês que vocês escolheram trabalhar com estética e não com doença,
porque a gente minimiza muito a importância da beleza. E ser belo, se sentir belo, se sentir bem, o bem-estar é um dos valores mais primordiais da vitalidade. Eu me sentir bonita, eu me sentir bem, saudável, livre para caminhar, para andar, para me movimentar, é além da saúde física. Você pode responder para os teus amigos que eu, além de atender saúde física, porque eu estudei tanto quanto você, ou mais, porque eu já sou bocudinha, né? Já respondo. Eu também atuo na saúde emocional e mental. E agora eu vou falar uma coisa que a gente também tinha comentado, que você realmente trabalha com a estética, porque também. Varizes é saúde. Mas ela impacta na aparência e ela impacta na autoestima. E autoestima é uma coisa que você trabalha muito, né? Trabalho. Com as pessoas. 90% dos nossos pacientes são mulheres. Olha. E sabe o que a gente recebe? A gente recebe a paciente que chega e fala: faz 20 anos que eu não uso uma saia. Gente. Eu durmo do lado do meu marido de calça, porque eu não quero que ele veja as minhas pernas. Eu tenho vergonha, inclusive, do meu marido. Olha que loucura isso. Ela vive uma prisão. Uhum. E como que isso aconteceu? Ela deixou de se olhar. Faz tempo que ela deixou de se olhar, de se ver. Ela ficou cuidando da família, ela ficou cuidando dos filhos e ela não se cuidou. Então, a gente recebe muito paciente assim, com autoestima muito ruim. E qual que é a sua experiência? O que você acha? Assim, a gente sabe que essa questão da autoestima, saúde mental, está tudo muito ligado. O que você vê em relação ao desenvolvimento pessoal e essa autoestima? Eu acredito que a autoestima e o autoconhecimento são os segredos do sucesso. Né? E o que é sucesso? Sucesso é o que você escolhe dar sucesso. Eu acredito demais que, meu Deus, se eu sou bem casada, eu não estou escondendo as minhas pernas do meu marido. Eu tenho sucesso no meu casamento se a gente tem uma intimidade, uma proximidade, uma paixão alimentada todos os dias. E isso, para mim, é muito satisfatório. A gente ter essa clareza de quem a gente é e de onde a gente está pisando. Então, a autoestima, especialmente para as mulheres, é algo que nos faz ser produtiva. É algo... se eu não estou no meu peso ideal, falando de uma coisa básica, que é o peso ideal. Se eu não estou no meu peso ideal, eu já não tenho uma boa gestão do tempo. Porque eu já acordo e não sei que roupa que eu vou usar, porque a que eu vesti, que é minha, padrão, já não ficou boa. Ou a calça apertou, ou coloco um salto alto, me dói mais as pernas. Então, tudo é muito ligado. O que eu considero como um grande erro é a gente entender que nós somos pedacinhos. Ah, não, é só a minha variz. Ah, não, eu estou um pouquinho acima do peso desde que casei, que tive filho. Ah, não, a minha mãe já era assim. Ah, não, eu trabalho, eu vou ficar nesse trabalho a vida toda, porque agora eu não posso fazer mais nada. Ah, não, até eu começar, não sei o quê. A gente fica muito em partes. E o convite é estarmos inteira no caminho. E como é que a gente pode estar inteira no caminho? Olhando para a gente. E olhando e pedindo ajuda para aqueles que sabem mais. Uma conversa, às vezes, com uma vascular, com uma médica que tem esse olhar amoroso, esse olhar estético, e não só da saúde, porque isso faz diferença. Sim. Isso realmente faz diferença. Não adianta eu ir também num médico que só vai olhar para um ponto, quando, na verdade, aquilo ali é só um gatilho para todo um resto. Com um relacionamento com a minha família, eu ir para uma praia. Imagina, tudo isso está ligado. Tudo está ligado. A gente fica tão feliz, né? Quando a gente escuta que paciente... Agora eu voltei para a praia. É maravilhoso. Muito paciente descreve que antigamente procurava o vascular. Ainda tem alguns assim hoje, né? Procura vascular, muitas vezes é homem. E aí, quando chega nele, ele fala: não, o seu não é nada, você não tem nada não, é só estética, não tem doença, não vou fazer nada.
E a paciente sai até, depois vai procurar outro, às vezes acaba chegando na gente e fala, mas ele falou que era só estética, que não era nada. Mas me incomoda, mas tem vergonha. Mas isso é muito comum, tá? O que a doutora Karine tá falando é muito comum. A gente recebe. E aí, assim, mas pra mim, a paciente fala, mas pra mim é feio, é só estética, mas é feio, mas eu quero tratar. Então, eu acho que é importante a gente ouvir, porque às vezes a pessoa não fala isso de cara, já senta e fala, olha, eu tenho vergonha das pernas. Algumas até falam, mas não todas. Mas na hora que você vai conversando, aí você começa a pescar que é isso que tá atrapalhando, às vezes, em outras coisas. A gente faz uma pergunta que é, o quanto que isso impacta na sua autoestima? E a pessoa fala assim, não impacta muito. Ah, mas você usa qualquer roupa? Né? Saia de qualquer comprimento? Ah, não, eu evito. E para ir para a praia, para a piscina? Aí eu fico incomodada. Então, na realidade, tem, e ela não reconhecia que isso tinha um impacto para ela. Ou então, quando pergunta, também, o que você espera do tratamento? Ela fala no início que não liga, que não impacta na autoestima. Mas na hora que você pergunta, o que você espera do tratamento? Ah, espero conseguir voltar a usar um short que eu tenho lá em casa, que hoje eu tento usar e fico com vergonha. Então, às vezes, lá no final, a gente pesca algum detalhe, assim. E outra coisa que a gente vê também, acho que é muito comum e a gente já comentou também, é o quanto você trata aquilo, e aí só em você melhorar a estética da perna dela, digamos assim, quanto aquilo repercute em outras partes da vida dela. Ela vai se libertando para melhorar outras coisas. Seja na relação com outras pessoas. Às vezes já perde peso, se ela tá acima do peso. Exatamente. Volta para uma academia, às vezes começa a se alimentar. Tudo tá ligado. É uma cascata, é uma cascata do bem. Isso, exatamente. Né? É o que a gente vê e o que a gente busca também, né? É engraçado, até semana passada teve uma paciente que ela falou isso. Ela falou, olha, minha mãe sempre foi muito reservada e a gente não entendia por quê. Assim, achava que era característica da mãe ser reservada. E aí, quando minha mãe fez 50, 60 anos, eu consegui descobrir que todos os filhos percebiam que a mãe era reservada, na verdade, estava sempre de roupa comprida, na verdade, era porque ela tinha a perna cheia de varizes e ela achava que não era possível tratar. Aí, os filhos deram de presente para ela um tratamento das pernas. A mãe ficou tão feliz que começou a usar, porque até então ela não usava, umas bermudinhas, umas coisas assim. Ela falou, olha, eu achava que minha mãe era reservada. Na verdade, ela não era reservada. Ela já tinha vergonha das pernas e escondia isso lá atrás. Você sabe que eu falei ali no momento sobre a frequência, né? A nossa energia. Um dos principais recursos que a gente precisa aprender a gerenciar na nossa vida não é só o tempo, é a energia. Porque existe uma relação sutil aqui que a gente sabe que existe, que é a nossa energia. E quando a gente faz essa gestão da energia, a gente entende um pouquinho mais de frequência. Então, estar num ambiente, por exemplo, em que eu consigo me aceitar mais, estar feliz, agradecer mais, a frequência sobe. Se eu estou num ambiente ou num cenário em que eu estou envergonhado, sentir vergonha é a mais baixa frequência que existe. Olha. Então, a pessoa que sente vergonha, por isso que os adolescentes, e eu tô com um filho pré-adolescente, a gente precisa cuidar muito. Porque ele se sente envergonhado com qualquer coisa. Meu filho foi para uma excursão hoje, na escola, e ele comprou uma bolsa. Assim, ele adora estar estiloso. Só que na hora de entrar, ele guardou a bolsa na mochila. Porque ele está envergonhado, ele está com medo. Ele está inseguro de como vai ser recebido. É um processo, por quê? Porque ele está tentando se proteger de sentir vergonha. Porque inconscientemente a gente já sabe que sentir vergonha é muito ruim. A gente não consegue mais prestar atenção em mais nada. A gente não consegue se relacionar com mais nada. Só que a gente nunca aprendeu sobre isso. É ou não é? Não dá bola. Isso não tem problema. É para você que não tem problema. É para sua mãe, que não tem problema a varizes. Ela continua sendo sua mãe, mas para ela, ela tem vergonha. Isso está impactando muito. Está impactando muito. Então, é uma gestão de energia. A pessoa que ela cuida disso, ela vai melhorando. Eu sou uma pessoa que, se estou num ambiente em que está sugando a minha energia, eu dou um jeito de sair. Sai fora, né? Eu dou um jeito de sair. Porque é responsabilidade minha melhorar ou me afastar daquele ambiente, daquele lugar. E me preocupo muito em fazer... Ontem eu fui na minha médica também, numa médica dermatologista, e cheguei no consultório dela. Ela tem uma janela muito parecida com do nosso novo escritório, bem assim... aberta, com uma pilastra, assim.
E ela tinha 2 cristais. Eu disse, nossa, eu vou copiar esse negócio dos cristais, vou botar lá no meu escritório também. Ela falou assim, faz, Chay, é bom, porque entra tanta gente, né? Eu disse, eu vou fazer. Então, e depende do que você acredita, lógico, né? Mas, por exemplo, os teus rituais, rezar, meditar, olhar para si. Autoestima acaba sendo um cuidado de energia. Então, é tão básico o que eu falei sobre você estar no teu peso ideal ou gostar de quem você está nesse momento, que isso vai impactar na roupa que você vai vestir. Aí, se você coloca a primeira roupa, hoje eu coloquei a primeira roupa que eu tinha pensado em colocar. Se eu tivesse trocado 2, 3 vezes, já estava corrida. Já tinha que pegar voo, já tinha que levar filho na escola. A minha energia já ia baixar. Eu já ia não ia me sentir tão poderosa, tão feliz, tão disponível. E isso gera muito impacto. E parece coisas bobas, mas não são. Porque o que a gente faz, coisas comuns, né? São coisas comuns, todo mundo sente, todo mundo se identifica. Só que nós somos mulheres comuns, que temos a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Olha que legal isso. E é importante a gente se olhar e se permitir isso. Porque é muito comum as mulheres começam a ter filho, aí trabalho, marido, aí o pai ou a mãe fica doente e ela vai vivendo em função de equilibrar esses pratos. E ela começa a não, eu não vou me preocupar agora com a minha pele que eu acho que não tá boa, porque agora não é a prioridade. Eu não vou me preocupar em fazer minha unha porque eu acho que não é a prioridade. Mas às vezes são uns detalhes que você faz por você que pode mudar e influenciar tudo, né? E que vai dar um impacto positivo na vida dos outros, inclusive. Se você quer cuidar realmente bem dos outros, cuide primeiro de você. Lute por você como você luta pelos outros. É igual a máscara do avião, né? É igual a máscara do avião. Coloca a máscara primeiro em você e você consegue salvar o outro. Senão nem salva. Se você não estiver bem, não tem como. Não tem como. E ninguém quer ficar perto de gente que não tá feliz, né? Que não tá se cuidando, que não tem novidade boa pra contar, que não tem uma médica boa pra indicar. Ai, me conta qual que é a sua médica. Vamos lá no Rio, Chay. Vamos no Rio. Ô, Chay, você falou uma coisa ali, você falou da sua cliente médica, sobre as redes sociais. E você é tão atuante na rede social, é tão natural para você. Essa é uma questão também que a gente encontra muita crítica. O médico na rede social. O julgamento, né? O julgamento. Como lidar com esse julgamento. Agora você é médica blogueirinha? Eu já escutei isso. Karine também. Isso pra mim hoje já virou um elogio. Já virou a chave, elogio, então. Eu falo do livro disso também, tá? Tem um momento no livro em que tá no arquétipo, inclusive, da amante. Né? Eu faço aqui uma jornada heróica, onde a gente começa na inocente, passa... Gente, vocês precisam ler. Eu preciso ler. Eu fui ler e descobri vários arquétipos. No final, eu falei, eu sou todos. Exatamente. A gente é todos. Mas todo mundo é todo. Um pouco de cada. Tanto que eu começo ali pela inocente, passo pela mulher comum, a guerreira, a prestativa, a governante, a maga e termina na louca. É assim. Meu sonho é ser a louca. Eu acho que eu já cheguei lá em alguns momentos da vida. Mas o que você estava falando sobre a rede social, no arquétipo da amante, no capítulo da amante, eu falo sobre a gente encontrar a nossa verdade, a nossa autenticidade, que está relacionada com a nossa paixão. Quando você falou ali em caridade, na hora me veio a rede social. Se você abre um canal, que é um Instagram, um YouTube, um podcast, e fala algo sobre o teu conhecimento, sobre a tua competência, sobre algo que você estudou, gratuitamente, acessível a qualquer pessoa no mundo, isso é caridade, isso é servir. Então, eu vejo dessa forma. Eu tô me expondo? Tô me expondo. Eu tô, sei lá, esses dias eu postei uma carta que eu enviei para minha mãe, e aí eu postei um envelope, e aí eu percebi que tava com o endereço da minha mãe. Então, eu deixei só o Dia das Mães postado, já arquivei, porque eu comecei a entrar numa noia que, putz, alguém vai pegar o endereço da minha mãe, né? Vou bater na casa da minha mãe. Aí eu tirei. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com a exposição, tem que ter um certo cuidado com o que você vai postar, porque o pessoal de marketing, ele vai te trazer algumas
ideias que são trend. É o que está fazendo, é o que dá certo, o que é dar certo? Primeira coisa de qualquer coisa na vida, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é viralizar? É ter mais seguidor? Ou é trazer o cliente certo que se conecta com você? Qual é o objetivo? Esse é o maior desafio. Esses são desafios. Porque sabe o que eu escuto do médico? Eu não quero fazer dancinha. Quem disse que você tem que fazer a dancinha? Tem tanta coisa. O que tem tanta gente faz dancinha. Não, se tudo bem fazer a dancinha, se você gosta, se combina com você, se é teu público. Pra começar, não julgo a dancinha, tá? Só que quem julga a dancinha é a primeira coisa que aquela pessoa fala, eu não quero fazer dancinha. Só que a gente precisa mostrar que o médico, que a médica é gente. Porque eu gosto do que a Camila falou. De sentar no consultório e ser escutada. Que a pessoa fale pra mim e dizer assim, realmente é isso que você está sentindo? Realmente é isso? Não é só a variz. Não é só o problema. Não é só a dor nas pernas. Não é só o cansaço. Não é só a genética. É a minha individualidade. E eu só consigo me conectar com alguém que eu conheço. Que eu confio. E a gente tem forma mais acessível, democrática, barata da gente conhecer alguém, se não for pelas redes sociais. Então, sinceramente, acho que vocês têm que fazer esse serviço para a humanidade, de se expor. E a gente recebe isso, né? A gente senta um paciente e fala, eu vim aqui porque eu gostei da maneira como você fala. Viu? Eu me identifiquei com o que você falou. Todas nós já recebemos isso, antes me incomodava com esse negócio de médica blogueira. Depois, a primeira coisa que eu respondo hoje em dia é blogueira eu não sou, porque blog eu não tenho. Mas hoje eu consigo acessar pessoas numa quantidade muito maior do que se fosse eu atendendo cada uma. Acesso pessoas, consigo às vezes mudar a vida dessas pessoas, porque são pessoas que achavam que seu caso não tinha solução, que não tinha tratamento, que não tinha mais o que fazer, que não era possível, que não tinha técnica. E essas pessoas começam a acreditar, algumas sentam na nossa frente e contam essa história. A gente consegue passar na rede social no que eu sou melhor. Eu sou melhor o quê? No tratamento de varizes, sem cirurgia, com alta tecnologia. E aí o paciente chega para mim com esse nível de consciência e com esse nível de conexão. Porque a pessoa já chega sabendo que eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Então ela se identificou, ela se conectou e ela já sabe que é nisso que eu foco. E muitas das vezes tem pessoas que vêm, acessam isso, começam a descobrir que tem tratamento, às vezes gente, né, de outro lugar do Brasil, e vai procurar um médico, aí sim, vai achar um vascular na sua cidade. Ele vê a informação que você colocou, que chama atenção para ele, e ele vai em outro especialista mais próximo dele. E a gente pode estar transformando vidas, mudando vidas dessa forma. Muito mais do que se fosse a cada paciente que eu atendo, né? Muito mais. Ela falou duas coisas ali, né? Nível de consciência e nível de conexão. Quanto custa a tua hora? Quanto tempo você vai fazer com que esse cliente perceba todo o valor? Então, muitas vezes você está entregando, está fazendo toda essa nutrição do potencial cliente, do potencial paciente e fazendo o servir. Eu não olho, não estou só para vender no Instagram, mas eu vendo no Instagram. Eu vendo. Porque também é uma vitrine. É um lugar onde a gente pode dizer por onde você vai. E a maioria das vezes eu falo assim, você já tem meu livro? Que é um negócio de menos de R$50. Né? E de repente ela vai ler e, sei lá, vai contratar uma terapeuta, ou vai uma consultora, ou uma outra mentora, ou vai em outro curso. Foi por conta de um livro, de menos de R$50. Então, eu fico em paz com o meu servir, por meio das redes sociais. E eu conheci a Chay pela rede social. Viu? Foi pelo Instagram. Ela fez um post em que ela falava alguma coisa mais profunda e escrevia assim, me pergunte o que você quiser. Eu falei, gostei. Eu vou perguntar, eu quero ver se ela me responde. E aí, a pergunta que eu fiz é, qual a melhor maneira de expressar o seu poder pessoal? Olha só! Que legal. E a resposta que ela me deu não foi uma coisa curta, não me curti. Não, ela escreveu um texto para mim. Eu falei, nossa, tem tudo a ver. Essa mulher tem muito valor. Que legal, olha só. Conectou. E foi assim que eu comecei a te seguir. E depois fiz a mentoria do Dr. CEO, que era uma mentoria com outros médicos, com outros profissionais de saúde, que me ajudou muito.
que me alinhou alguns pensamentos e práticas. E aí foi, nossa jornada. A gente está toda aqui agora. Exatamente. Muito bom. E a gente vai ter que acabar. Que pena. Eu queria pedir, Chay, que você deixasse uma mensagem. O que você quer deixar de mensagem? Isso não estava combinado, né? Foi aqui agora. Eu e ela aqui. Vocês se falam pelo olhar, hein? Bom, eu sempre... Até vou falar o seguinte, como é que funciona os bastidores de um podcast ou de qualquer palco? A gente conversa rapidamente, se pergunta, o que vocês querem que eu fale? E aí elas trazem, não, a gente quer te perguntar um pouco disso, um pouco daquilo. E deixa acontecer. Eu permito acontecer. Sempre saio com a sensação de que falei demais e que não deixei seguirem o script. Mas eu costumo deixar o meu coração livre para que essa troca seja genuína. Então, quando você encontrar a tua verdade, esteja perto de mulheres que também valorizem isso. Acredito demais que um dos atos mais corajosos que existem é uma mulher elogiar outra mulher. Então, se você estiver hoje ao lado de uma mulher especial, cheia de defeitos que nem a gente é, e você tiver algo para elogiar nessa mulher, seja generosa, seja abundante. Porque as guerreiras dizem sim para si mesmas, mas todas nós somos herdeiras de Deus e vivemos num ambiente e num mundo muito, muito abundante. Então, esse encontro com vocês foi extremamente abundante e rico, né? Eu acho que todas nós precisamos reconhecer isso. E eu quero elogiar vocês pela coragem, pela ousadia, pela beleza, pelo comprometimento de trazer luz a esse universo da medicina, universo do mundo vascular, a esse universo de gestão, de movimento, porque eu sei que vocês saíram da zona de conforto de vocês. Então, para quem está aqui escutando, compartilhe esse podcast, faça levar para mais lugares, porque uma mulher, quando elogia outra mulher, ela está sendo realmente muito corajosa. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, um prazer enorme. Eu adorei essa frase, nós somos herdeiras. E a gente encerra aqui. Doutora Karine, onde as pessoas podem... Eu chamei ela de Camila, né? Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui vai ficar... E aí, a hora que vocês me olharam, aqui elas me olharam, eu disse assim, errei o nome, gente. Tá? Mas olha, eu vou numa consulta da vascular amanhã, porque eu já tive um AVC. E é por isso. Bom. É verdade, é por isso. Eu mereço desculpas. É no @doutora.dra, né, .Karine Miranda. E doutora Ruana, onde é que podem te encontrar? Antes de falar do Instagram, lembrar de seguir o canal da clínica, seguir o nosso podcast lá, Conversa Vascular, que esse vai ser um episódio muito legal e a gente está esperando vocês curtirem e compartilharem com todos que precisam ouvir isso aqui hoje. E no Instagram vocês me encontram no @DRA Ruana Lacerda. E Chay, onde podem te encontrar? Me encontrem lá na clínica amanhã. Na clínica da doutora Ellen, né? Me convidem para o café. Me convidem para o café. Não, me encontrem no Instagram, @ChayCarione. Também tem no YouTube, mas no Instagram é lá que eu converso com todo mundo. E ela conversa mesmo. Manda o áudio, faço tudo. Muito obrigada mais também. uma vez. Um prazer enorme, enriquecedor demais. Foi. E com certeza Ótimo. vai ajudar muita gente. Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Vocês me encontram também no Instagram, @DRA Ellen Pessoni. E até o próximo episódio.